Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre a classificação dos vaporizadores. Os vaporizadores são grosseiramente divididos em dois grupos que são formados por vaporizadores de bypass variável, trabalham com bypass variável, a gente vai entender como é que funciona isso, e os vaporizadores que são controladores de fluxo. Os vaporizadores com bypass variável, eles podem ser vaporizadores plenos ou vaporizadores plenos controlados por parte eletrônica, com controle eletrônico. Esse vaporizador variável, tanto o pleno quanto o eletrônico, ele funciona da seguinte maneira, bem simples, o raciocínio, mas a complexidade trouxe a facilidade de uso, uma vez que no passado era utilizado, quando houve o surgimento de vaporizador capaz de tornar possível a mensuração da concentração de vapor anestésico oferecida, era utilizado o vapor kettle. O vapor kettle trabalhava com com uma série de fluxômetros, um deles originando um fluxo que passaria pela câmara de vaporização do anestésico inalatório, e ali faria uma mistura, e dependendo da pressão de vapor do anestésico inalatório, geraria uma concentração maior ou menor, mas sempre uma concentração muito alta, elevadíssima, concentração letal, se fosse utilizada sem a diluição subsequente, e após a mistura do fluxo de oxigênio oriundo desse fluxômetro que passaria então nessa câmara de vaporização, haveria essa mistura com o vapor originado ali, e essa mistura de oxigênio mais o vapor de anestésico, bastante concentrado, iria então ser diluído com a mistura de gases frescos, seja só de oxigênio, ou oxigênio com ar comprimido, ou oxigênio com óxido nitroso, enfim, essa segunda mistura geraria então a queda da concentração do agente inalatório para concentrações clínicas. Então, esse princípio onde era utilizado o cálculo, era importante que se soubesse a temperatura da sala para saber, então, na tabelinha, naquela temperatura, quanto que ficaria a pressão de vapor daquele agente anestésico, para então calcular a concentração gerada na câmara de vaporização e depois calcular quanto de fluxo de oxigênio ou de gases frescos eu necessitaria para gerar a concentração que eu queria oferecer para o paciente. Então, era muito cálculo, era muito fluxômetro, muita chance de erro, muito risco. E agora não, com esses vaporizadores modernos, os utilizados atualmente, essa utilização desse grupo de bypass variável, todo esse cálculo que a gente precisava fazer, ele já faz automaticamente através da confecção de um aparelho que é calibrado para o determinado agente anestésico, e ele é termocompensado, tem uma série de benefícios, a gente só precisa colocar ele no dial do vaporizador, qual a concentração que a gente quer oferecer daquele agente inalatório para o paciente. A partir disso, você trabalha no fluxômetro quanto você quer dar de gases frescos, e o próprio vaporizador já vai fazer a separação daquele fluxo total que entra pela via de entrada do vaporizador, e após a abertura do dial do vaporizador, ele vai gerar, então, uma separação, uma divisão daquele fluxo principal em um fluxo que vai para a câmara de bypass, se o vaporizador estiver fechado ou com zero concentração ou desligado, vai passar todo o fluxo de gases frescos pela câmara de bypass, e à medida que você aciona o dial do vaporizador, aí vai aumentando progressivamente, à medida que você aumenta a concentração desejada no vaporizador, vai aumentando progressivamente a parte daquele fluxo total que vai ser direcionado para a câmara de vaporização. Então, esse é o princípio do vaporizador de bypass variável, vai variar de acordo com a concentração desejada, com a temperatura do vaporizador, e assim sucessivamente, como vai ser visto posteriormente. Então, temos essa primeira grande
esse primeiro grande grupo de bypass variável, que é subdividido, como eu disse, em vaporizador pleno e vaporizador com controle eletrônico, e tem outro grupo que é de controlador de fluxos. Esse vaporizador ele vai controlar quanto de fluxo de gases frescos mais quanto de fluxo de vapor anestésico vai ser dimensionado para ser oferecido ao paciente. E esse grupo de controladores de fluxo ele é dividido em dois outros subgrupos, os vaporizadores específicos para o desflurano e os vaporizadores que trabalham com injeção direta de vapor anestésico no circuito anestésico. Então, os dois grandes grupos, bypass variável, tem o subgrupo aqui, que é o vaporizador pleno, que conta como principais representantes pela General Electric, o TEC 5 e o TEC 7, e pela Draeger, o Vapor 2000, Vapor 3000. Existem outros modelos, mas esses são os mais utilizados. O vaporizador pleno, com controle eletrônico, mais utilizado é o da General Electric, que é o Aladdin. Ele funciona com cassetes, com reservatórios que são encaixados na base do vaporizador, que teoricamente seria universal. Ele só não vai ser universal porque você não vai poder usar qualquer anestésico ali. Você pode usar qualquer anestésico desde que ele venha no seu reservatório apropriado, que tem um sinalizador que é lido pela central do vaporizador, e essa leitura gera, então, o acionamento do mecanismo de vaporização desse anestésico segundo a sua pressão de vapor. E os controladores de fluxo, que são, como disse, principalmente o desflurano, específico para o desflurano, temos pela General Electric o TEC 6, que não funciona como TEC 5 e TEC 7, que são de bypass variável, eles são controladores de fluxo realmente, e pela Draeger tem o Devapor, que é também gerado a partir do mecanismo de ação do TEC 6. Os vaporizadores de injeção indireta, temos o DIVA como um representante importante da Draeger, e ele trabalha pela injeção periódica de agente anestésico, segundo o dial que a gente preparou, a concentração que a gente lançou ali no dial, ou no controle digital, e o fluxo que a gente vai gerar pelo acionamento do fluxômetro. Então, de novo, aqui em relação ao vaporizador pleno, o principal é o bypass variável, o mecanismo, perdão, é o bypass variável. Ele é dito que ele funciona por arrasto, uma vez que o fluxo que entra na câmara de vaporização vai arrastar o vapor formado ali na câmara de vaporização para acontecer a mistura e gerar aquela concentração que mais tarde vai ser diluída pelo fluxo da câmara de bypass, como foi dito anteriormente, vai ser detalhado na sequência desse e de outros vídeos. Ele normalmente é calibrado, ele é calibrado a nível do mar, a uma atmosfera, para funcionar com um determinado agente anestésico. Então, por exemplo, o que vem com o sinal laranjinha, normalmente ele é calibrado para o etrane, segundo a pressão de vapor do etrane, do enflurano. O vermelho é calibrado segundo o alotano, preparado para gerar aquela concentração, a divisão do fluxo, respeitando a pressão de vapor do alotano. O lilás, o roxo aqui é do forane e o amarelo do sevoflurano. Existem vários modelos. Aqui na letra A é o TEC 5, na letra B o TEC 7. Importante observar que o TEC 7 tem esses adaptadores que são específicos pela cor para cada um dos agentes anestésicos, e ele só vai adaptar no frasco do anestésico para qual foi desenhado, e também só vai adaptar no vaporizador do anestésico para qual ele foi desenhado também. Então, isso é para dificultar a troca, embora mesmo assim possa haver troca acidental em caso de erro humano ou não,
mas é muito difícil haver essa troca. Existe também o vapor 2000, que é mais fácil de completar o enchimento aqui. Todos eles têm mostrador de volume para a gente saber quanto que tem de líquido anestésico lá dentro. E o último exemplo aqui é o Sigma Delta, que é uma outra marca de vaporizador, todos eles funcionando da mesma forma. Então, eles são calibrados, cada um deles, para um agente específico, e eles são termocompensados. Existe uma placa bimetálica no seu interior que faz com que haja aumento do fluxo para a câmara de bypass toda vez que cai a temperatura, já que quando cai a temperatura diminui a pressão de vapor e a vaporização. Então, aumenta essa placa bimetálica, facilita o aumento do desvio do fluxo total para a câmara de vaporização, aumentando a chance de carregar mais vapor. E quando a temperatura aumenta, essa placa diminui o fluxo que vai para a câmara de vaporização para manter, através de compensação térmica, aquela concentração desejada a ser oferecida ao paciente. Existe o vaporizador pleno com controle eletrônico, que normalmente é utilizado mais pela General Electric, mas utiliza especificamente esses recipientes que têm um chip para leitura na sua parede posterior, que vai ser identificada pelo aparelho, pelo vaporizador, pela parte eletrônica do vaporizador, que vai então reconhecer qual que é o vaporizador ali para gerar a divisão de fluxo segundo pressão de vapor daquele agente anestésico considerado. Também é por arrasto, também é calibrado, também é compensado, termocompensado, ele também é agente específico, mas tem o programa também para o desflurano, no caso aqui, que não acontece no bypass, no vaporizador de bypass pleno, sem controle eletrônico. Aqui no controle eletrônico, ele consegue vaporizar também de maneira adequada o desflurano. Normalmente são vaporizadores que trabalham no aparelho de anestesia ISIS. Como disse, eles conseguem trabalhar também com o desflurano, e a desvantagem em relação ao modelo anterior, o vaporizador pleno sem controle eletrônico, é que eles dependem de eletricidade. Lembrando que eles têm o adaptador específico para você conseguir colocar o agente anestésico no vaporizador certo, diminuindo a chance de troca. Então, esse adaptador aqui, ele é amarelo porque ele é do sevoflurano, ele só vai entrar nessa bitola aqui, e o encaixe só vai entrar nesse vaporizador. Se o vaporizador for de isoflurano, ele não entra porque o desenho é diferente para a entrada aqui, e ele também não consegue encaixar no frasco porque ele tem uma bitola diferente dos outros frascos de outros vaporizadores. Então, eles são específicos para para o agente anestésico e para o vaporizador, que deve aceitar só aquele agente anestésico. Eles possuem alarme para queda de volume de agente anestésico. Quando tiver menos de 10% de volume de anestésico, ele já começa a alarmar, e também ele monitoriza o fluxo dos agentes anestésicos. Em relação ao vaporizador de controle de fluxo, a gente tem o desflurano, o específico para o desflurano. Ele também depende de eletricidade, já que o desflurano ele tem algumas características físicas importantes, como o ponto de ebulição, que é próximo da temperatura da sala, 22,8 graus Celsius, 23 graus Celsius mais ou menos, e tem a pressão de vapor extremamente elevada, 669, mais ou menos, segundo fontes, e então ele não consegue ser utilizado em vaporizador de bypass variável, porque isso geraria uma concentração extremamente elevada, fazendo com que o risco de doses tóxicas ocorresse. Então, ele depende de eletricidade, ele é mantido lá dentro a 39 graus Celsius, a uma pressão de 1.500 milímetros de mercúrio. Isso aí é para manter condições permanentes de temperatura e pressão, para manter uma vaporização sempre estável. E funciona como blender.
esse sistema de temperatura e pressão mantém a vaporização do desflurano estável e essa vaporização vai ser determinada pelo dial que a gente vai preparar aqui. Se estiver zerado, não vai permitir saída de vapor nenhum. E à medida que a gente vai abrindo aqui, sempre os controles são de abertura com rotação no sentido anti-horário. Isso vai gerar, então, o aumento progressivo da concentração, que vai ser determinada pelo dial e pelo fluxo de gases frescos que vai ser adicionado, como a gente vai ver posteriormente. Então, eles funcionam como blender, ele vai misturar o fluxo de gases frescos com o fluxo de vapor de anestésico que vai ser gerado ali dentro. Os três exemplos principais são o desflurano TEC 6 da GE, o desflurano de vapor da Drager e o desflurano Sigma Alpha, que é da Penlo. Então, são os três principais modelos existentes de vaporizador do desflurano. E ele funciona dessa forma: o fluxo de gases frescos é gerado através da abertura do fluxômetro e vai puro para o paciente até que você abre o dial do vaporizador, e aí, à medida que aumenta a pressão de vaporização aqui, há uma transmissão da pressão, então o transdutor de pressão diferencial vai respeitar aquela formação e liberação de vapor de desflurano, e essa pressão de liberação do desflurano vai aumentar se você aumentar o fluxômetro, para manter a mesma concentração que você vai determinar no dial. Então, se aqui está 1 litro por minuto e você liberou aqui o desflurano, se você aumentar a oferta de oxigênio ou de oxigênio com ar comprimido, ou enfim, aumentar o fluxo de gases frescos, isso aumenta, gera uma pressão no sistema do vaporizador, que vai ser transmitida pelo transdutor para a câmara de vaporização, permitindo também a formação de mais vapor para manter a concentração constante. Existem outros tipos de vaporizadores desse tipo de controlador de fluxo, que são os do grupo de injeção direta de agente anestésico, de vapor anestésico. Então, eles funcionam para todos os éteres, o enflurano, isoflurano, o desflurano, funcionam como blender também, e são a principal marca é a Diva da Drager, né? O Direct Injector Vapor Anesthetic, e o Market 950, que é outra marca que é concorrente da Diva da Drager. Então, são os dois vaporizadores que funcionam por injeção direta do vapor anestésico. Essa foi o nosso vídeo explanando sobre a classificação de vaporizadores existentes hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo, e quem gostou, dê um like, compartilhe. Muito obrigado pela companhia.